Meus queridos amigos, meus queridos e amados irmãos, enfim, a todos uma ótima tarde, já vai dar meio-dia. E às vezes eu fico refletindo aqui com relação a algumas questões, entre elas sobre o nosso país, sobre essa situação de coronavírus, essa pandemia, enfim. E o fato de ser cristão não me isola, não me tira a liberdade de falar de assuntos relacionados ao país, à nossa nação, ao nosso Brasil, não é? Apesar de você ser cristão, você não é restrito, você não está dentro de uma condição onde você seja impedido de falar sobre as questões do seu país, da sua nação, do governo. Eu estava conversando com meu irmão ontem à noite, e sobre o caos lá de Maceió, sobre algumas coisas que estão acontecendo, algumas mudanças que houve, não é? Inclusive os problemas com relação à questão da Braskem, de uma desapropriação de casas, enfim, de pessoas que tiveram que sair, enfim, tá um caos. E ele falou sobre a questão do governo. Então, quem mora em Maceió sabe que quem é o governador lá é o Renan Filho. Então eu comecei a ligar uma coisa com a outra, porque ele disse que o governo estadual, Renan Filho, o filho do patriarca, do comandante lá, né? Ele decretou a abertura das lojas de material de construção. Aí por quê? Aí meu irmão foi comprar alguns sacos de cimento, sendo que tem um detalhe aí, que o Renan Calheiros, o pai do governador, do atual governador de Alagoas, ele tem uma fábrica de cimento por nome Zumbi. E então o que acontece? Com todo esse problema, dessa pandemia, essa paralisação, essa questão de não poder trabalhar, ou se vai trabalhar, ou se fica em casa, então houve essa restrição e estava tudo parado. O Renan Calheiros mandou o filho, ou seja, pediu para o filho dar ordem para que os donos de depósito de material de construção abrissem suas lojas. Agora, com que interesse? Acho que os galpões desse cidadão está cheio de cimento tudo estragando, porque aquilo ali tem um prazo, aquilo ali chega um momento que não serve para nada, porque ele pedra, e o camarada pediu para o filho permitir que os donos de depósito de material de construção abrisse os seus depósitos para vender material de construção. Aí eu fico pensando, como é que pode uma coisa dessa, o camarada fazer as coisas a benefício próprio? Está todo mundo contra o governo, essa gente aí, esse governo do estado de Alagoas também, por causa da quarentena, porque tem que se salvaguardar, porque tem que se confinar por causa do coronavírus. Porque isso aí tem um detalhe, essa questão do aquartelamento, do se salvaguardar, de estar dentro de casa, tem a sua filosofia, viu? É preciso entender bem essa questão e esse fator, para não misturar as coisas, simplesmente pela questão do secretário da OMC, da Organização Mundial de Saúde, que determinou que todos fiquem em casa. Aqui em São Paulo está um absurdo, o Dória, o tal do Dória, que é um verdadeiro parasita político, que tomou bigu, como a gente costuma dizer no norte, nas costas do governo federal, do Bolsonaro. Agora se rebelou, se voltou contra, ele fala contra. O camarada parece que ele agora se sente o presidente da república, à altura ou dentro das condições de mandar, nas diretrizes do país, na situação do país. Eu assisti um filme aqui pela Band, inclusive a Band deu um show no final de semana passado, deu um show de filmes educativos, inclusive para criança também, mas que ensina uma grande coisa. E eu estava assistindo um filme, chama-se Baby Porquinho.
sendo que ele é bem educativo, que se você prestar atenção, você aprende pra caramba alguns fatores que você pode trazer isso para as questões do relacionamento humano, do comportamento humano. E lá tinha dois personagens, um porco que queria ser cão pastor, né, que tinha que ser cão pastor, e um pato que queria ser galo, né? E todas as vezes de manhã que cabe ao galo, é normal que o animal suba ali e tal, ou em qualquer outro lugar, ele bem cedinho, ele cante, né? A gente se acorda com o canto do galo aí, enfim. Sendo que o pato fazia esse papel do galo, e o galo ficava nervoso com isso, porque aquilo ali não cabia ao pato fazer. Sendo que o pato ele tinha medo, ele tinha que representar um papel à altura de que a sua vida não corresse risco. Então o que é que eu aprendo aí? É que tem muita gente desse jeito aí, é pato, mas quer ser galo, é porco, mas quer ser um cãozinho pastor. Então, quer dizer, é vivenciar um papel que realmente a sua natureza não cabe dentro disso aí. Então é assim, o governo aqui do estado de São Paulo, ele agora está representando um papel que parece que ele se sente assim, dentro das condições, à altura de se rebelar ao ponto de querer mandar e influenciar em alguma coisa. Então, tá triste, tá complicada a situação, vamos orar muito pelo país, ore, irmão, pelo Brasil aí. Eu nunca vi em toda a história em que há presidencialismo no Brasil, um presidente parar para ouvir um irmão, para ouvir um crente, para ouvir uma pessoa ali que professa a fé em Jesus, ou que tem a sua religião, que é cristão, né? E falar de anjo, falar de Deus está contigo, é porque você é um anjo. Eu nunca vi um presidente parar para ouvir essas coisas, para ouvir alguém falando de Jesus. Eu nunca vi, é a primeira vez. E é a primeira vez na história do presidencialismo de que há um chefe de Estado no nosso país que convoca os brasileiros para um jejum nacional. Eu nunca vi. Então, a guerra da Rede Globo, a guerra dos esquerdopatas, a guerra da oposição é exatamente contra isso, contra os princípios, contra a fé, contra os bons costumes. A luta é exatamente contra isso. Não é contra o coronavírus. A luta não é contra. A Rede Globo, ela não está combatendo o coronavírus, ela está batendo o governo atual, o governo federal. Ela está combatendo o governo do Jair Bolsonaro e sua equipe, de ministros ali. Então, se o cara faz, é ruim. Se ele não faz, pior ainda, não é? Então o que acontece? O camarada, como é que pode, gente? Como é que pode uma coisa dessa? O cara tá lutando. Você não vê que o cara é malandro, o cara não é corrupto. Ele pode até se corromper, porque o ser humano é triste. Até Lúcifer se corrompeu, né? Mas o cara tá ali lutando ferrenhamente, buscando tirar o Brasil dessa situação, né, do buraco, do fundo do poço, depois de tanta roubalheira, de tanto desvio de verba. O cara tá lutando. E a oposição, como é que pode, gente? Olha, eu não assisto TV, raramente eu assisto alguma coisa e outra, principalmente essa Rede Globo, de codinome Rede Esgoto, né? Eu coloquei codinome Rede Esgoto, porque essa emissora é o fim, é um covil de demônios, é uma verdadeira transmissora de males que contagia a sociedade brasileira e quer exercer influência no Brasil e quer ter razão em tudo. Ela quer estar por cima da carne seca e quer exercer influência ao ponto de todo mundo ter que concordar com a ideologia dela. Então, eu não assisto. Então, como pode pessoas, seja de onde quer que for, seja oposição, da bandeira azul, amarela, verde, fazer oposição contra um governo, contra alguém que está lutando para colocar o país nos eixos e procurando pretexto, ou seja, forçando a barra, tentando como verdadeiro demônio o presidente para induzi-lo a erro, para ter o que usar contra o presidente. Quer dizer, querendo que o cara dê uma canetada, né? O cara deu uma canetada errada
para gerar um problema de pedalada fiscal, de improbidade administrativa e assim por diante. Eu fico besta com esse negócio. Como é que pode? Poxa, a quem eu estou defendendo? Que tipo de presidente, que tipo de gente eu quero? Aí vem a Rede Globo, essa falsa moralista, porque a Rede Globo ela é falsa moralista. Aí lança uma campanha, o Brasil que eu quero. Aí põe meio mundo de gente do Brasil todo para falar. E o cara inocente, a pessoa inocente, é óbvio que ele vai querer um Brasil próspero, um Brasil onde a saúde funciona, onde haja educação, onde haja condições para que exista um mínimo de subsistência humana. É claro, todo mundo deseja, né? Todo mundo quer. Não vamos colocar o brasileiro para falar, para dizer qual é o país, qual é o Brasil que ele quer. Mas na verdade, não é isso que a Rede Globo quer. Não é isso que essa gente quer. Que desde que há presidencialismo no Brasil, desde que isso aqui foi descoberto, que o Brasil é saqueado, que essa terra é saqueada, ela é explorada por bandidos, pessoas que se vestem com seus belos ternos importados, seus sapatos de couro alemão, de não sei o que, entendeu? Passando a imagem de gente direita, de gente decente, mas por dentro são sepulcros caiados. Por fora são formosos, por fora são bonitos, mas por dentro não passam de sepulcro caiado, né? Essa é a conjuntura política do nosso país. Isso é um absurdo. O camarada devia ter vergonha na cara. O cara tem esposa, tem filho, tem família, não é? O cara ele tem uma formação acadêmica, uma formação profissional, universitária. O camarada ele é uma pessoa pública. Ele mostra ser uma coisa por fora que ele não é por dentro. Como é que pode uma coisa dessa? O camarada que não tem a sensibilidade de reconhecer, poxa vida, eu estou sendo mau caráter, eu estou sendo um safado, eu estou sendo um enganador da sociedade. O cara não tem a condição. Por quê? Porque existe coisa maligna dentro do coração de um ser humano desse. Eu fico maluco com essas coisas aí. Eu fico, perplexo de ver essas coisas. E o rumo, a luta, né? De Golias contra Davi. Que isso aí é uma luta de Golias contra Davi. É uma verdadeira tristeza, sabe? Aí se aproveitando agora, porque sempre foi assim, aproveitando de um vírus, aproveitando de uma pandemia, de um problema sério, para desqualificar o governo federal. Então, eu digo aos meus amigos, não se deixem levar, não se deixem influenciar. Procurem estabelecer uma opinião própria, dentro de fatos, dentro de verdade. Procurem se informar. Essa questão de quarentena, isso aí é necessário? Mas com ressalvas. É preciso analisar a questão como o próprio secretário da Organização Mundial da Saúde falou. Ele disse que é de origem africana, pensou nos países pobres dos continentes do mundo, e ele conviu que realmente os governos teriam que pensar e ver, mesmo diante da situação difícil e complicada, que parece que o que pode ser melhor salve-se quem puder, se esconder e deixar que as coisas corram aí da forma que elas puderem andar, correr, enfim, né? Mas parece que isso, e não é assim, eu acho que tem que se pensar, tem que se procurar analisar os fatos. O camarada falou certo, falou, mas tem que haver ressalvas, quer dizer, falta organização. Não, mas foi o cara que falou da organização, ele pode ser da organização do inferno, mas se não for uma coisa que seja lógica, gera uma confusão. Aí o que acontece? Isso aí serviu de álibi, serviu de arma para que os governos aqui, a oposição, ou quem quer não ver realmente, quem não deseja ver realmente o desenvolvimento do Brasil, não lute contra o progresso e a prosperidade. Poxa vida, na nossa bandeira está lá escrito ordem e progresso. Eu pergunto aos meus queridos amigos e irmãos aí,
Você vê alguma coisa nesse sentido, ordem e progresso? Qual é a ordem que tem? Qual é o progresso que tem? Mas por que se não tem, por que não tem? Por que é que não tem? Então é uma coisa triste, coisa triste. O camarada lá em Maceió, lá em Alagoas, para beneficiar o pai, aí deu ordem para que os donos de lojas de material de construção abram as suas lojas. Por quê? Porque como ele tem uma fábrica de cimento lá, e o cimento está estragando, está vencendo o prazo de validade, para não ter prejuízo, não, meu filho. Então é a benefício próprio. Quer dizer, e a quarentena? E o povo não tem que ficar em casa? O camarada faz oposição ao governo e critica o governo e fala e tal, etc. Mas o filho decretou lá que todos os donos de depósito de material de construção abrissem suas lojas. Com que interesse? Interesse próprio. Rapaz, é triste. E o pior de tudo é o seguinte, é que o cara ele não tem sensibilidade, ele não tem humanidade, sabe? Ele não tem empatia, não é? Na verdade, a intenção dele é maligna, a intenção dele é própria, a intenção dele é para se auto-beneficiar. Não é com intenção, ou seja, porque mudou de ideia, ou então não, porque o brasileiro precisa trabalhar, de forma nenhuma, é para se auto-beneficiar. Então é triste, então são coisas assim que vai prejudicando, que vai cada vez mais fazendo com que o país ele não se desenvolva, fique estagnado ali, né, dentro de uma condição de desordem e desprogresso, porque de progresso não há. É uma coisa triste. Eu vou inclusive até falar um pouco mais sobre isso, talvez à noite eu faça alguma coisa, porque eu quero dizer aos amigos que não é porque a gente é cristão que o cristianismo nos isenta ou nos impede de manifestar a nossa opinião no lado político, porque se fosse assim, Daniel não fazia parte da política lá na Babilônia no seu tempo, né? Foi ministro, primeiro-ministro, né, de várias províncias, né? E também o que dizer de José que foi governador do Egito. Então a gente tem que protestar, tem que orar, pedir a Deus e falar, porque o que esses caras querem, o que a gente está acostumado a ver é o seguinte, é que eles não querem que a gente se expresse, né? Tem a liberdade de falar, que inclusive isso aí é garantido pela Constituição Federal, né? Que é livre a manifestação de pensamento. Então Deus abençoe, todo mundo aqui um cafezinho, né? Uma bolachinha. Deus abençoe a todos, um grande e forte abraço, fiquem com Deus.